Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Geraldo Magela. Estou gravando no meu retiro espiritual, um dos meus favoritos, que é no quintal da minha casa, né, que tem um pé de manga bem bonito, galinhas, tem uma cachorrinha lessa aqui perto de mim. Isso é bom. De vez em quando pode ser que você escute aí um galo cantando, não se aperreie, um passarinho também cantando, não se aperreie, fique tranquilo, que é porque o estúdio aqui é o ar livre. É o lugar onde eu fico à vontade para ler a palavra, para orar e decidir falar com vocês, compartilhar com vocês sobre divórcio, que é um dos assuntos polêmicos do nosso tempo. Aliás, deixou de ser polêmico, né? E é por isso que eu quero tratar desse tema agora. Quero falar especialmente àqueles que vão casar, aos jovens. Quero falar àqueles que estão namorando, estão noivos. E para basear essa mensagem, eu queria ler Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 13, que diz assim: Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Esse aqui é um texto clássico que a gente usa quando quer falar em divórcio no Antigo Testamento. Mostra que Deus ele repudia o divórcio, ele não gosta do divórcio, Deus está divorciado do divórcio. Aqui relata também que Deus ele é vingador dos casamentos que são desfeitos por maldade. O cônjuge que provocou o divórcio, o culpado maior, aquele que foi mais intransigente, aquele que foi mais carnal, aquele que foi mais determinado a desfazer a aliança, tem da parte de Deus uma ação diferenciada do que aquele cônjuge que de certa forma foi inocente, que errou, mas num nível menor, e que vê o casamento se acabando, não quer que o casamento acabe, mas o casamento acaba. Então, para Deus, o divórcio acontece, e pode acontecer, e tem acontecido, porém, Deus busca responsabilidades. Então não tem esse negócio de a gente se divorciou e foi o querer de Deus, e Deus é bom demais, e está tudo certo, e o importante é o amor, o importante é ser feliz. Não. O importante para Deus é a aliança constituída no dia do casamento. Agora, o que eu queria compartilhar com vocês, baseado nesse texto aqui, que é riquíssimo, de Malaquias 2, versículo 13 em diante, é quando começa, de fato, muitos divórcios. As pessoas pensam, a gente reflete da seguinte forma: a gente casou e o divórcio começa a se insinuar como uma verdade 5 anos depois do casamento, 6 anos depois do casamento, 10 anos, 20 anos depois do casamento, ou então um mês depois do casamento, mas sempre depois do casamento. E o que eu queria compartilhar com vocês é que o divórcio ele começa muito antes do casamento. O divórcio ele pode começar no período do namoro, ele pode começar no período da paquera. A paquera já pode estar, a semente do divórcio pode estar ali
paquera. Então é preciso que a gente veja alguns dados, eu quero compartilhar com vocês aqui, quando o divórcio começa. E eu vou compartilhar com vocês que ele começa antes do dia do casamento, antes da cerimônia do casamento. Aliás, a maioria delas, a maioria das raízes do divórcio, a semente do divórcio já foi plantada no namoro e no noivado. Algumas delas, muito fortemente, foram plantadas ainda na paquera. Então, quero compartilhar com vocês isso aqui. O divórcio, ele começa antes do casamento, antes da cerimônia do casamento, quando o aspecto sexual de luxúria ocupa o primeiro lugar no relacionamento. Então, o divórcio acontece quando, em namorando, o casal, o de namorado, só pensa em sexo, em luxúria, não é romantismo, não é pegação, é abraço, é beijo, é mão no peito, é vontade de fazer sexo. Então, a grande pergunta que se deve fazer quando se está namorando é o seguinte: daqui a 40 anos eu vou estar com essa mulher em paz? Será bom para mim estar com essa moça? Você pode fazer o seguinte: visite a avó dela, de sua namorada, ou então um avô do seu namorado, e veja como eles são velhinhos. E daí você faz a comparação e diz: olha, eu vou suportar estar junto desta moça hoje, daqui a 40 anos? Então, quando a relação é somente luxúria, sexo, paixão, então a semente do divórcio pode já estar acontecendo no namoro. O divórcio também ele acontece antes do casamento, quando há apenas verdadeira paixão e não amor. Porque a paixão ela engana as pessoas. A paixão tem uma capacidade de entorpecer a mente, a alma e o coração e enganar. A paixão se passa por romantismo, quando a gente precisa entender que romantismo é outra coisa, que amor é outra coisa e que paixão é da pele, é da carne, é dos órgãos sexuais, é do cérebro, não tem nada a ver com amor de Deus, o amor ágape, que é o amor que mantém o casamento para sempre. O amor erótico é bom, tem o seu lugar, é espetacular, mas o que mantém o casamento ainda é o amor de Deus no coração das pessoas. Nem o amor de irmãos, o amor filos, resolve. Esse amor resolve. O amor que vai resolver é o amor de Deus. O divórcio também ele começa antes do casamento, antes da cerimônia do casamento. O divórcio começa quando a gente se casa, as pessoas se casam, os jovens se casam em julgo desigual. Segundo aos Coríntios capítulo 6, o versículo 14 diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, quando o namoro, o noivado e a paquera, o relacionamento vai para o altar, é um jugo desigual, então a semente do divórcio já está plantada, tem que ser arrancada. O jugo desigual é quando não há amor entre os dois de verdade, o caminhar dos dois são caminhares distintos, quando a fé que eles têm são diferentes, um crê num Deus verdadeiro, único, Jeová da Bíblia, outro pode crer em Alá, o Deus Alá, cujo profeta é Maomé,
ou então se casa com um que tem visão budista da vida. Um crê que existe céu e inferno após a morte, e outro crê que a gente, quando morre, deixa de existir no nirvana, que é o céu budista. Então, quando há diferenças de crença religiosa, um crê no único Deus, outro crê que tudo é Deus, né? Um adora em espírito e em verdade, e outro só adora se estiver vendo um objeto de adoração, um ícone de adoração. Então, esse tipo de relacionamento já é um jogo desigual. Para dar certo é muito difícil, é complicado, sobretudo se um deles for fanático religioso. Aí é que a situação é complicada. Então, é preciso ver se os dois têm a mesma visão da deidade. A questão do crescimento financeiro, a vida pessoal. Às vezes você se casa, os casamentos são feitos da seguinte maneira: um tem uma visão de crescimento, de prosperidade, de bênção financeira, quer conquistar as coisas, tem uma ambição genuína de prosperar. O outro é menos, não tem essa visão. O outro não liga para isso, o outro quer saber apenas de curtir um dia de cada vez, não se aperreia com nada, não quer nada com a vida, não estuda, não trabalha. Quer dizer, isso aí também é um jogo desigual. A idade pode ser um jogo desigual. Por exemplo, uma moça com 20 anos se casa com um homem de 35 anos, de 40 anos, 45 anos, vamos supor aí 25 anos de diferença entre os dois. Então, é um jogo desigual, porque enquanto o homem com 45 anos está se aposentando, se aquietando, diminuindo o ritmo, a moça, antes, pelo contrário, quer curtir a noite, quer sair, quer passear, quer conhecer a vida, quer sentir todas as emoções sexuais, quer viver a sua vida com a liberdade, que o outro quer um pijama, a mulher quer um salto alto. Um quer a rede para descansar, o outro quer cair na rede social para se relacionar. Então é complicado, é difícil. Chama-se jugo desigual. O jugo desigual pode ser tudo. Pode ser, por exemplo, pode ser dois evangélicos e ter jugo desigual. Um é de uma denominação, outro é de outra denominação. Um tem uma visão de um Deus amoroso, bíblico, correto, verdadeiro, bom, e o outro tem uma visão de um Deus que é legalista, que é punitivo, que é mal-humorado. É um Deus que tem uma visão de que o homem precisa sofrer, morrer, ser maltratado, que o discípulo tem que ser tratado como escravo. Quer dizer, são visões diferentes, são visões de Deus diferentes, também pode causar um grande transtorno. Outro fator que eu queria compartilhar com vocês é que o divórcio começa antes do casamento, quando o casamento acontece por pressão da família, por pressão da igreja. Quando a família pressiona para que o casamento aconteça. Muitas vezes é um casamento evangélico, que aí tem a pressão. Olha, já tá namorando há muito tempo, vocês já estão há muito tempo se relacionando, o povo já está falando, né? Tem aquela pressão, olha, não, crente não pode namorar muito, vocês precisam namorar, não, já passou do tempo, há 2 anos vocês estão namorando, não, tem que casar, você vai ser pastor. Você precisa ter essa mulher logo com você para acabar com a tentação. Então tem tudo. Isso é um problema, porque talvez o divórcio esteja aí. Ninguém pode casar precipitado. A precipitação leva e pode levar a caminhos terríveis de arrependimento lá na frente. Então muito cuidado com isso. Eu queria compartilhar também, dizer a vocês que o divórcio ele começa antes do casamento, quando a gente se casa apenas com a virtude do outro, com o aspecto positivo do outro. Muita gente diz assim, eu vou casar com esse homem porque ele vai ser pastor, ele é pastor de uma igreja grande, ele tem um futuro bonito pela frente, eu vou casar com ele. Ou então diz, não, eu vou casar com essa moça porque ela é advogada e uma advogada de sucesso.
Então, pronto, é meu caminho andado, eu não vou mais me preocupar com a questão financeira, porque ela já tem muito dinheiro. Outros se relacionam e dizem assim, outras se relacionam, eu vou casar com esse homem porque ele é um empresário bem-sucedido e certamente ele vai ter muito dinheiro. Então, ou então, vê a virtude. Eu gosto muito dela porque ela toma muito conta da casa muito bem. Eu gosto muito dela porque ela é muito inteligente quando conversa. Eu gosto muito dele porque ele é um atleta formidável. A gente não pode casar com a virtude, a gente tem que casar por amor. Quando a gente casa por amor, virtudes e vícios, virtudes e defeitos são levados em conta, para que a gente minimize os defeitos e para que a gente possa agradecer a Deus pelas virtudes e construir juntos um relacionamento saudável. Você não pode casar apenas porque uma pessoa é gente boa. Você tem que casar porque a pessoa é trabalhador, porque a pessoa tem uma alma e que você ama a pessoa por inteiro. O divórcio, ele começa antes do casamento, quando as pessoas se casam porque a moça engravidou. A moça engravidou, então a gente tem que casar de todo jeito. A sociedade vai falar. Nós precisamos dar dar à sociedade a nossa vontade de amar. A gente precisa dar à sociedade uma explicação. Precisamos conversar com os nossos pais, nossa família. Nós não podemos ficar assim, você vai ficar com o nome sujo. Então vamos fazer o seguinte, já que é para você engravidou, a gente casa. É o casamento porque faltou moderação no namoro e no noivado. É um casamento porque não usaram camisinha. É o casamento porque pecaram e foram descobertos. Então esse tipo de casamento também ele carrega a semente do divórcio. Todos esses motivos que eu falei, nós precisamos tomar cuidado. Você que é jovem, estou falando para a mocidade. Para quem já casou, o sangue de Jesus tem poder. Agora, para quem é jovem, pense nisso. Que você tome cuidado, porque o divórcio não acontece depois do casamento. A maioria dos divórcios, eles já acontecem antes do casamento. Gente que se casa sem amor. Gente que se casa sem Deus. Gente que se casa sem consideração. Gente que se casa por profecia. Porque a profecia ela pode ter duas origens. Ela pode ser divina e ela pode ser humana. A humana ela pode vir por vários motivos, até por ações malignas. Então tome cuidado, eu vou casar porque eu recebi uma profecia de que você é feliz. Alto lá, espera aí. Você recebeu uma profecia, ok, não despreza a profecia, mas olha o seguinte, eu gosto desse rapaz, eu gosto de verdade dessa moça, eu conheço essa moça direito, eu a amo de verdade. Porque a profecia, muitas profecias falham. Muitas profecias falham. Digo a vocês que muitas delas falham. A gente tem que casar com profecia. A gente tem que casar porque ama. E quando a gente ama e recebe uma profecia, tudo bem. Mas não é a profecia que vai garantir que o casamento vai ser bom. Porque casamento não vive de profecia. O casamento vai viver de uma relação sexual saudável, vai viver dos dois trabalhando, vai viver da sexta-feira, que tem que fazer a feira, vai viver da doença, muitas vezes fica doente, a gente tem que cuidar, tem que tratar, vai viver de uma situação adversa na vida. Então, em nome de Jesus, muito cuidado no namoro e no noivado, porque é nesse período, nesses dois períodos, que a raiz do divórcio se instala, porque a semente ali foi plantada. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Geraldo Magela. Quero passar aí para os estúdios com o pastor Mel. Que Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus. E que a gente saiba, em nome do Senhor, que divórcio não é brincadeira. Divórcio é coisa séria. Fere, machuca e até leva a suicídio e homicídio. Então é preciso tomar cuidado
com essa postura de namoro e noivado sem responsabilidade. Que o Senhor os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo em nome de Jesus todos os casais de namorados e noivos, que eles possam crescer em graça, te conhecer, andar direito conforme o Evangelho e se amarem, se gostarem de verdade e fazer uma aliança para o resto da vida. Eu os abençoo assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai.